Muito bem, gente. Vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal. Hoje nós vamos falar de induzimento, auxílio ao suicídio, automutilação e também de infanticídio. Vamos falar de 2 delitos. Quis deixar a próxima aula para nós falarmos exclusivamente sobre aborto, ok? A aula aqui já está sendo gravada. Vou utilizar aquela mesma sistemática de projetar para vocês os slides. Caso tenha qualquer questionamento, por favor, façam aí pelo áudio. Vamos lá. Vem o slide aí direitinho? Perfeito, professor. Beleza. Olha só, gente, vamos lá. 2 delitos que vamos ver hoje. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação e infanticídio. Infanticídio é um dos delitos, o outro com esse nome imenso aí. Na verdade, o crime antes era só induzimento, instigação e auxílio a suicídio. Só que nós tivemos uma alteração legislativa ano passado, e aí houve a inclusão de dispositivos referentes à automutilação, em razão daquele jogo Baleia Azul, que não é a caneta azul, é Baleia Azul mesmo. Tivemos criação daquele jogo lá e foi criado um dispositivo, teve uma ampliação da responsabilização penal aí. Vamos começar do começo aqui, gente. Pai é besta, né? Pai é uma pessoa suspeita para falar do próprio filho. Mas ontem eu estava montando a aula para vocês, aí eu falei tenho uma filha de 17 anos, falei com ela que ia dar aula seria sobre induzimento, instigação, auxílio a suicídio, né? Ia tratar de suicídio. Aí ela virou e falou, por que o senhor não cita Durkheim? A cabeçuda, pai é besta, pai é suspeito, né? A cabeçuda tem 17 anos, eu falei, estou aprendendo com a menina sobre sociólogo francês. Durkheim, ele escreveu sobre o suicídio, ele tem um livro que é intitulado O Suicídio, e este conceito aqui é dele. O suicídio é todo caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato, positivo ou negativo, executado pela própria vítima e que ela saiba que deveria produzir este resultado. Mais uma vez, suicídio é todo caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo, executado pela própria vítima e que ela sabia que deveria produzir esse resultado. Tem ciência por parte daquele que comete o ato que levou à sua própria morte. Ato em sentido positivo ou negativo. Pode ter sido por ação, pode ter sido por omissão. Correto? Suicídio e tentativa de suicídio, gente, não são crimes. Suicídio e tentativa de suicídio não são crimes, não é? Não é porque a vida é nós sabemos que a vida não é um bem disponível. A vida é um bem indisponível. Não é porque a vida é disponível. Essa não é a ideia. A ideia é que aquele que tenta o suicídio, porque aquele que suicida, nós não temos nem como falar em aplicação de pena, mas aquele que tenta o suicídio, ele já está sofrendo de um mal tão grande que a pena não faz nenhum sentido. Ocorre que, apesar do suicídio não
o suicídio propriamente, a tentativa de suicídio, apesar dela não ser crime para aquele que tenta se suicidar, pode-se dizer que o suicídio ele não é um ato legal. O suicídio, pode-se dizer que o suicídio que ele é ilegal. O suicídio, ele é ilegal. Olha lá, para vocês verem, se nós formos lá no Código Penal, podemos dizer que o suicídio, ele é um ato ilegal se nós analisarmos o tipo previsto lá no artigo 146 do Código Penal. Cadê ele? 146, constrangimento ilegal, crime de constrangimento ilegal. Olha lá. Parágrafo 3º, 2. Constrangimento ilegal. Como é que é a conduta? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver-lhe reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Quando você constrange uma pessoa, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de ter reduzido a sua resistência, você constrange essa pessoa a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não determina. Neste caso, nós estamos diante de um crime, se você obriga a pessoa, nós estamos diante de um crime de constrangimento ilegal. Disse que o suicídio, apesar da tentativa de suicídio ou suicídio, a tentativa, apesar dela não ser crime, ela é uma conduta ilegal, por quê? Olha lá, se nós formos no parágrafo 3º, inciso 2, parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 146, do constrangimento ilegal, o que nós vamos ter? Não se compreendem nas disposições deste artigo, 2, a coação exercida para impedir o suicídio. A coação impedida para impedir o suicídio não constitui constrangimento ilegal. Ou seja, se o suicídio, essa é uma interpretação, se o suicídio fosse um ato legal, se o suicídio fosse um ato legal, aquele que obriga a pessoa a não suicidar estaria cometendo crime de constrangimento ilegal. Só que, na verdade, aquele que constrange a pessoa a não suicidar, mesmo que mediante violência ou grave ameaça, ele não comete o delito. Ok? Por isso, a contrário senso disse que o suicídio, a tentativa de suicídio, ela não é crime, porém é um ato ilegal. Vamos lá. Aqui. Como é que está escrito, como é que está descrita a conduta no caput do 122? O crime está previsto lá no 122. Como eu disse para vocês, até o ano de 2019, o crime era apenas induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Morri aqui, ó. O crime era só este. Em 2019, por conta do jogo, Baleia Azul, por conta do jogo, nós tivemos a inclusão da automutilação. Passou-se a punir também aquele que induz, instiga ou auxilia a automutilação. E aí vem o 122 e estabelece como é que está descrita a conduta típica. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, ou seja, a pessoa se ferir, ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Então, veja, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação, seja a supressão da sua própria vida, ou mesmo se ferir, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Olha lá, gente, nós temos, então, 3 condutas descritas no artigo 122.
nós temos, perdão, nós temos a indução. O que é induzir? Induzir é plantar a ideia na cabeça da pessoa. Nós temos a indução, aquele que induz é aquele que planta a ideia na cabeça da pessoa, a ideia para que ela suicide ou para que ela se mutile, é a automutilação. A instigação responde pelo crime também quem instiga. Quem é que instiga? É aquele que rega uma ideia já existente, né? É aquele que estimula, é aquele que não só concorda, como também estimula. Temos a pessoa, ela já tem a ideia de suicidar, ou a pessoa já tem a ideia de se automutilar, e o autor do delito aqui no caso, ele dá força a esta ideia, ele dá apoio a essa ideia. Mas como que isso é mensurado, professor? Como que isso é mensurado? Por exemplo, no caso lá do jogo da Baleia Azul, né? Era um jogo e tudo mais, mas como que a gente vai saber se o jogo ele plantava uma ideia na cabeça da pessoa ou ele estimulava uma ideia? Aquelas pessoas que jogavam já tinham esse pensamento. Como é que nós vamos fazer prova se houve o indústrio, se plantou a ideia ou se instigou? Não é isso que você quer dizer? Sim. Essa realmente ela é uma prova difícil de se fazer. Na verdade, nós precisamos nos valer, se nós estivermos falando de uma tentativa, né? Se o crime se o suicídio não tivesse concretizado, principal fonte que nós vamos ter é a própria pessoa, é próprio aquele que tentou suicidar ou aquele a quem foi direcionada as mensagens. Ele mesmo vai saber nos dizer se ele já tinha esse propósito ou se esse propósito lhe foi trazido pelo acusado do crime. Além disso, a gente pode fazer um estudo junto às pessoas que cercam aquele que suicidou ou tentou suicídio, né? Se era uma pessoa depressiva, se já teve conversa dessa natureza, se era uma pessoa que vivia a vida intensamente, se era uma pessoa muito bem resolvida. São provas dessa natureza. É prova testemunhal, é prova declaração e depoimentos. Não tem outra forma, não. Entendi, obrigado. Não de nada. E a prestação de auxílio? Na prestação de auxílio aqui nós estamos falando do auxílio material mesmo. O tipo fala, prestar-lhe auxílio material. Você sabe que a pessoa está com o propósito de suicidar, você fornece para ela arma de fogo. Sabe que a pessoa está com o propósito de suicidar, fornece para ela arma de fogo, fornece para ela o veneno, para que ela suicide. Então, você também, a prestação do auxílio, também configura o crime. Induzir, plantar a ideia, instigar, regar uma ideia já existente, prestar auxílio, fornecer meios para que o suicídio... Coisa difícil de provar. Oi? Cortou. Pode falar de novo? Pode escrever aqui se quiser também. Eu falei assim, outra ideia difícil de provar, porque como é que eu vou provar que a pessoa, tipo, emprestou a arma sabendo que a outra ia se matar? Não, são situações realmente difíceis de saber, mas difíceis de provar. Mas não é impossível fazer prova. Lógico, se você tiver simplesmente uma pessoa que traga consigo a ideia de suicídio e nunca falou nada para ninguém, ok. Mas se você tem um grupo de amigos, por exemplo, ou vários irmãos, enfim, uma comunidade qualquer, e nessa comunidade todo mundo fala que a pessoa vive com constante declaração de que vai suicidar, que não está suportando mais aquela vida. Eu, sabendo desse propósito, eu chego e forneço a arma para ela e estou prestando auxílio.
A prova, realmente, se nenhuma outra pessoa souber deste propósito, se nenhuma outra pessoa souber, a prova é dificílima, né? Tudo vai de caso a caso. Tudo vai de caso a caso. Determinados delitos realmente são muito difíceis de fazer prova. Pedro? Se vocês pararem para pensar, Pedro, nós estamos falando aqui são delitos assim bem atípicos, vamos dizer, mas mesmo outros, nós temos inclusive outros delitos delitos muito mais comuns, muito mais corriqueiros, se a gente for falar de prova. Por exemplo, o estupro, que é um delito muito mais comum, muito mais corriqueiro. Se não tiver lesão, fazer prova do estupro é muito difícil. Se não tiver lesão, você fazer prova de que a relação não foi consentida, é difícil, não é fácil. Porque hoje nós temos aí, não raro, principalmente a mulher com a autonomia sexual dela, falando do estupro de um homem praticado contra a mulher. A autonomia sexual não é de todo incomum. A pessoa saiu na noite, conheceu a outra, uma foi para a casa da outra, manteve relação sexual na mesma noite, tranquilo. Isso hoje é relativamente comum. Não vai se poder concluir que, pela simples circunstância de nos termos conhecido hoje e mantido relação sexual hoje, que foi um estupro. Se não tiver lesão, fica difícil. Então, determinados crimes, é um crime cometido entre quatro paredes, determinados crimes, prova deles realmente não é fácil. Quem ia fazer outro questionamento aí? Brandon aqui. Fala, Brandon. Você, nas aulas anteriores, falou sobre o homicídio privilegiado. Uhum. Poderia haver uma certa ligação ou auxílio ao suicídio privilegiado? Uma situação, por exemplo, da eutanásia. Eutanásia, o médico dá uma overdose ao paciente de drogas, seja de morfina, o que é comum. Mas e se ele liberar o equipamento, mas não apertar o botão, mas sim o paciente? Instigou o suicídio, correto? Mas aí a investigação de suicídio, entre aspas, privilegiado? Nós não temos a previsão da instigação do auxílio ao suicídio privilegiado. Nós não temos essa previsão legal, não. Nós não temos essa previsão legal, não. O que nós temos é o seguinte, como nós falamos, né? Não foi dentre aquelas possibilidades lá, que não chega a ortonásia, isso, a ortonásia, que não chega a constituir crime, né, quando a pessoa está num estado terminal, irreversível, e simplesmente deixa-se de ministrar os medicamentos, mas nesse caso, na verdade, nem chega a constituir o crime, a não prestação, né, dos tratamentos, procedimentos para que a pessoa não morra. Agora, se você, de alguma forma, facilita a morte dessa pessoa, não existe essa previsão, não. Não existe essa previsão, não. Se você, de alguma forma, dá a ela meios para que ela antecipe, ela mesma antecipe sua morte, nós não temos diante dessa previsão, não. Não existe a previsão de privilégio para essa modalidade de crime aqui, não. Mas eu entendi a situação que você colocou. Mais algum questionamento aí, gente? Vamos evoluir com a matéria aqui. Qualquer questionamento, vocês podem me interromper. Sujeito ativo e passivo. Sujeito ativo, qualquer um pode cometer esse delito.
Não existe nenhuma condição especial para o seu cometimento. Mais uma vez, quando eu digo qualquer um, é óbvio que eu estou falando de uma pessoa imputável, e quando eu digo que não existe nenhuma, não exige nenhuma condição, eu sempre volto ao exemplo dos crimes funcionais. Determinados crimes, para que eles ocorram, necessariamente o sujeito ativo, o autor, tem que ser servidor público. Qualquer um aqui pode ser sujeito ativo desta modalidade criminosa. Sujeito passivo também, qualquer um pode ser vítima deste tipo de crime. Qualquer um pode ser vítima desse tipo de delito. O que se diz é o seguinte, é uma distinção que se apresenta. É necessário que haja discernimento, a pessoa tenha capacidade mínima de discernimento. É necessário que a pessoa tenha alguma capacidade de discernimento. Se a pessoa não tiver nenhuma capacidade de discernimento, por alguma enfermidade mental, por exemplo, aquele que auxilia, ou a instiga, ou a induz a cometer o crime, na verdade, ele não comete o crime de induzimento ou instigação, ele comete crime de homicídio. Se o sujeito passivo, se é aquele que adota a conduta de se automutilar, ou ele adota a conduta de se matar, o sujeito passivo, sendo ele uma pessoa que não possua nenhum discernimento, por exemplo, do problema mental, quem o induziu não cometeu crime de induzimento, instigação ou auxílio, cometeu crime de homicídio. A pessoa não tinha capacidade nenhuma de resistência. Elemento subjetivo somente existe na modalidade dolosa, não existe na modalidade culposa. Objeto material e objeto jurídico. Objeto material e objeto jurídico. O objeto material é aquilo sobre o que cai o crime, sobre o que recai o crime, não é? É a pessoa que é induzida, instigada, ou que recebe o auxílio. Esse é o objeto material sobre o qual recai o crime de induzimento, instigação, essa modalidade criminosa. O objeto jurídico protegido pelo crime é a vida humana, porque o que se quer é exatamente que a pessoa não morra, não é? Nós podemos falar de vida humana e podemos falar de objeto jurídico, nós podemos falar de vida humana e de integridade. Aconteceu, gente? Voltou. Nós podemos falar de... Pulou aqui, ó. Nós podemos falar de vida, objeto material, é a pessoa sobre a qual recai a conduta, e objeto jurídico, se estivermos falando de instigação ao suicídio, nós vamos estar falando que o objeto jurídico é a vida. Se estivermos falando de instigação e induzimento à automutilação, o objeto jurídico protegido pelo crime é a integridade física. Ok? Classificação do delito, gente. Classificação do delito. Essa classificação, eu vou fazendo algumas observações. Em quase todos os crimes, nós temos que fazer referência a essa classificação, viu? É um crime comum, não exige nenhuma qualidade especial para quem o pratica, pode ser praticado por qualquer pessoa. É um crime material e formal. Por que ele é material e formal? O que é um crime formal? O crime formal é aquele que não requer um resultado para a sua ocorrência. E o que é o crime material? O crime material é aquele que requer um resultado para a sua ocorrência. O crime formal, olha lá. Se a gente for no CAPT, vamos lá no CAPT. O que consta do CAPT? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Veja só.
você induz, instiga a pessoa a suicidar-se ou presta auxílio. Nós não precisamos, para que a pessoa responda neste primeiro, pelo caput, nós não precisamos que a pessoa suicide, tente suicidar, se automutile ou tente se automutilar. Basta eu induzir, instigar ou prestar auxílio, fornecendo meio, por exemplo, basta esta conduta da minha parte para com aquele que pretende se automutilar ou suicidar, basta esta minha conduta, induzir, instigar ou fornecer-lhe meios, para que eu responda pelo crime. Nós não precisamos de um resultado nós não precisamos de que o resultado automutilação ou o resultado morte ocorra. Por isso se diz que na modalidade do caput, trata-se de um crime, vamos lá na classificação, trata-se de um crime formal, mera conduta. Já nas demais previsões, eu vou aqui adiantar só para vocês verem, já nas demais previsões, ele é um crime material, prevê a ocorrência de resultado. Olha lá, se da automutilação ou tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pessoa responde nos termos do parágrafo 1º e parágrafo 2º do 129, reclusão de 1 a 3 anos. Então, olha só, se nós tivermos se a ocorrência, se a mutilação efetivamente ocorrer, a automutilação, ou a tentativa de suicídio efetivamente ocorrer, a pena é outra. Então, na modalidade do parágrafo 1º, o crime é material. Na modalidade do parágrafo do caput, o crime é formal, basta conduta. Na modalidade, basta conduta. Na modalidade do parágrafo 1º, ele já é material, porque precisa do resultado. Precisa da automutilação ou da tentativa de suicídio. Ok? É um crime instantâneo. O que se diz de um crime instantâneo? É aquele cuja conduta ela se realiza em um único ato. A conduta ela não se estende no tempo, como, por exemplo, no crime de extorsão mediante sequestro. No crime de extorsão mediante sequestro, enquanto a pessoa está em cárcere, enquanto a pessoa está ali com a sua liberdade cerceada, o crime está em execução. Aqui não, trata-se de um crime instantâneo. Basta o induzimento, a instigação ou fornecimento de meios que o crime está configurado. É um crime comissivo, né? É mediante ação, induzimento, ou instigação, ou prestação de auxílio. O crime pode ser de dano ou de perigo, e essa é uma análise que se faz a respeito do bem jurídico que protege. Ele é crime de dano se nós estivermos falando do caput, mais uma vez. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Neste caso aqui, na modalidade do caput, é um crime de perigo, basta você induzir ou instigar a outra pessoa ou fornecer os meios para que o crime reste configurado, então é um crime de perigo. Já nas modalidades do parágrafo 1º, e existem outras muitas modalidades, mas vamos ficar no parágrafo 1º. Já aqui não é um crime de perigo, é um crime de dano nesta modalidade, porque aqui nós precisamos da automutilação ou da tentativa de suicídio, resultando lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, correto? Na modalidade do parágrafo 1º, é um crime de dano. Na modalidade do caput, é um crime de perigo. Isso. É um crime
unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa, é um crime que pode ser cometido por apenas uma pessoa, basta uma pessoa para induzir, instigar ou fornecer meios. Pode ser cometido em concurso de pessoas? Óbvio que pode, mas basta uma pessoa para o cometimento do delito, e é um crime de forma livre. Não existe uma conduta, uma forma sacramentada em lei para que o crime ocorra. Você pode induzir ou instigar, por exemplo, com uma conversa pessoal, por e-mail, por telefone, por carta. Você pode fornecer meios fornecendo uma faca, fornecendo um revólver, fornecendo uma corda para a pessoa se enforcar. É um delito de forma livre. Não existe uma forma sacramental estabelecida em lei de realizar a conduta. Ok? Se tiver qualquer questionamento, essa parte vai cair na prova. Vai cair na prova. A prova ainda vai muito, senhor. Tá pouco. É muito para a prova ainda. Vamos lá, gente. Com o crime, ele era... O disciplinamento do 122 era bem curtinho. Só que, com a alteração legislativa, em função lá da Baleia Azul, no jogo, aí foram criados vários parágrafos. Interessante, eu estava lendo a respeito, que o jogo chama Baleia Azul e aí ele está ligado à automutilação. Ele possui várias fases, o jogo possui várias fases, e nessas fases aí o desafio está em a pessoa passar por situações de medo, situações de constrangimento, por exemplo, a pessoa assistir um filme de terror, a pessoa passar por situações de perigo, a pessoa subir em cima de um telhado, depois a pessoa começa a se automutilar, e a última fase é a pessoa suicidar propriamente. E interessante é o seguinte, aí o jogo chama Baleia Azul por quê? Porque a baleia azul é uma baleia que voluntariamente procura a praia quando vai morrer. É só um ato voluntário, não é à toa, não. Interessante. Vamos lá. Quando a conduta, gente, é simplesmente de perigo, está aqui, se for simplesmente o induzimento, instigação ou fornecimento, a pena é de 6 meses a 2 anos. A pena vai aumentando à medida em que se a lesão efetivamente, ou o suicídio efetivamente vem a ocorrer. Olha lá, parágrafo 1º. Se da automutilação ou tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e parágrafo 2º, nós vamos ver que o artigo 129 ele estabelece crime de lesão corporal. O parágrafo 1º e parágrafo 2º, eles estabelecem lesão corporal grave e gravíssima. São, por exemplo, quando nós temos a pessoa fica inabilitada para as suas ocupações habituais, a pessoa tem algum membro amputado. Então, a depender do resultado dessa lesão, a lesão é de natureza grave ou gravíssima. Pois bem, se da automutilação ou da tentativa de suicídio realizado pela pessoa, se resultar natureza grave ou gravíssima, essas naturezas, essas modalidades de lesão estão previstas lá no parágrafo 1º e parágrafo 2º do 129. Como aqui, gente, para não ficar só no disse que disse. 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vamos lá. 129. 129 traz lesão corporal de natureza grave. Olha lá, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade de membro, sentido ou função. Isso aqui é aceleração do parto. Isso aqui é lesão corporal de natureza grave.
E lesão corporal de natureza gravíssima, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Então, essa, aqui o parágrafo 1º, lesão corporal de natureza grave, parágrafo 2º, lesão corporal de natureza gravíssima. Se da tentativa de suicídio ou da automutilação, se dela resultar lesão de qualquer dessas naturezas aqui, que eu indiquei, neste caso, a pena aumenta. A pena que antes era de apenas 6 meses a 20 anos, a simples indução, instigação ou fornecimento era de 6 meses a 2 anos. Se houver automutilação de natureza grave ou gravíssima, a pena passa a ser de 1 a 3 anos. E aí, olha só para vocês verem que interessante. Na verdade, a natureza, a lesão corporal, como é que fica, então, a lesão corporal de natureza leve? Porque no CAPT basta a indução, a instigação ou fornecimento de meio para configurar o crime. Se a lesão corporal provocada for de natureza leve, a pessoa também responde apenas no CAPT. Se a lesão corporal for de natureza leve, a pessoa vai responder apenas pelo CAPT. Para a pessoa responder pelo parágrafo 1º, para que o autor responda pelo parágrafo 1º, a lesão corporal provocada da automutilação ou da tentativa de suicídio tem que ser grave ou gravíssima, para a pena ser de 1 a 3 anos. Então, mais uma vez, no CAPT, ou simplesmente instiga, induz e fornece meios, e a pessoa sequer se automutila ou tenta, ou instiga, induz e presta os meios, e a pessoa se automutila ou tenta, mas dessa tentativa de suicídio ou dessa automutilação resulta apenas lesão corporal de natureza leve. Neste caso, nessas duas situações, responde pelo CAPT. Parágrafo 2º. Se tiver qualquer dificuldade aí, pode me interromper, viu, gente? Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação, você induziu apenas a automutilação. Apesar de você ter induzido apenas a automutilação, mas se da automutilação resultar a morte, aí a reclusão passa a ser de 2 a 6 anos. Ou a pessoa suicida, conforme você induziu, ou a pessoa se automutila, porém a automutilação foi de tal ordem que ela foi levada à morte. A pena aumenta para 2 a 6 anos. Ok? E aí nós temos algumas circunstâncias, nós podemos dizer que seriam implicitamente no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, nós temos formas implícitas qualificadas do crime, que nós temos uma alteração da pena, né? A pena no CAPT é de 6 meses a 2 anos, a do parágrafo 1º é de 1 a 3, e a do parágrafo 2º é de 2 a 6. Então, nós podemos dizer aqui que temos formas qualificadas do crime. Já no parágrafo 3º, nós temos aqui uma causa de aumento de pena. No parágrafo 3º e no parágrafo 4º, nós temos causas de aumento. A pena é duplicada se o crime é cometido por motivo egoístico, fútil ou torpe. Nós vimos motivo fútil, é um motivo de nenhuma importância, de só menos importância. O motivo torpe é aquele motivo repugnante. E o motivo egoístico, ele se aproxima muito do torpe também, mas é aquela pessoa pensando exclusivamente em si. A doutrina traz um exemplo interessante, nós podemos estar diante daquele que cuida dos pais, cuida do avô, do pai idoso, que já requer inúmeros cuidados, e aquele que está cuidando simplesmente para se desobrigar dessa sua ocupação,
ele estimula, ele induz induz o seu pai, o seu avô, aquele de que cuida, o induz a suicidar. Nós temos aí uma causa, um motivo egoístico, não é um motivo egoístico, faz com que a pena seja duplicada. Motivo torpe nós já vimos quando falamos de homicídio lá, motivo repugnante, por exemplo, por causa de herança, motivo fútil, motivo de só menos importância. Vamos lá. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Se a vítima for menor de 18 anos, ou tem diminuída por qualquer motivo, por um desenvolvimento incompleto, pode ser maior, porém, por desenvolvimento incompleto, desenvolvimento incompleto ou retardado, se ela tiver diminuída a sua capacidade de resistência, aqui no caso não, gente, aqui no caso, perdão, quando ele tem a capacidade de resistência, tanto a resistência física quanto a resistência, capacidade de se opor a uma determinação, a capacidade, se ela tem reduzida essa capacidade de oposição, a pena também é aumentada. Aqui se assemelham, né, tanto a menor, tanto a criança, tanto a pessoa menor, quanto aquela que por um desenvolvimento mental incompleto, o que elas trazem aqui é essa diminuição da capacidade de resistência. Elas são mais influenciáveis. Daí o porquê a pena ser duplicada. Parágrafo 4º, a pena aumenta até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores. Então, foi exatamente lá para o jogo mesmo, a lei azul. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Outra causa de aumento de pena. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou criador do grupo ou da rede virtual, da rede pela qual se induz ou se instiga o suicídio ou a automutilação. Nós estamos falando de rede de computador, se a pessoa foi quem criou um grupo ou rede virtual. Pedro, professor. Pois não? Brandon, novamente. Pode falar. Nessa questão da instigação, pode haver instigação ao aborto? Instigação ao aborto. Um casal um casal e a mulher deste casal engravidou, aí ela foi instigada a abortar por pressão do cônjuge ou do parceiro. Esse pode ser... A pessoa pode responder como concurso de pessoas, como partícipe. Mas ela não pode entrar como nesse artigo por automutilação? Por automutilação, não. A gente tem que ver qual é o propósito. Qual é o propósito? Porque se o propósito foi ela se automutilar, e em decorrência da automutilação ocorreu o aborto, ou se propriamente o propósito foi abortar. Porque se o propósito foi abortar, aquele que o auxiliou, aquele que estimulou, aquele que forneceu meios, ele responde em coautoria pelo aborto, pelo crime de aborto. Entendi. Está cortando. Está cortando. Se quiser fazer o questionamento aqui no chat, pode ficar à vontade. Se quiser fazer o questionamento aqui no chat, pode ficar à vontade, viu? Vamos lá. Vamos lá. Parágrafo 6º.
Se o crime de que trata o parágrafo 1º, vejam vocês que a lei trouxe, a alteração legislativa trouxe um monte de possibilidades. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo, vamos voltar lá ao parágrafo 1º para nos situarmos. O questionamento foi feito? Vamos lá. Nós vamos, na verdade, gente, o que acontece? Aborto é o tema exclusivo da nossa próxima aula. Aborto é o tema exclusivo da nossa próxima aula. Quando nós formos falar dele, inclusive nós vamos falar de como é que pode se dar o concurso de pessoas. Tem o aborto provocado por terceiro, tem o aborto. O aborto é o nosso próximo tema, na verdade. Nós estamos vendo o 122, o 123 é o infanticídio e o 124 é o aborto. É o próximo crime que nós vamos falar. Só esclarecendo o questionamento que foi feito aí, esses demais questionamentos do aborto, a gente fala na próxima aula. Mas só esclarecendo o que foi perguntado aí pelo Brandon, foi isso, né, Brandon? Como nós temos um propósito específico, aí nós não estamos falando simplesmente de automutilação. Nós temos um propósito diferente. Mas nós vamos falar de aborto na próxima aula. Podem ficar tranquilíssimos. Vamos voltar lá, gente. O parágrafo 6º, ele se refere ao parágrafo 1º. Vamos voltar ao parágrafo 1º para nos situar. Se da automutilação ou tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de 1 a 3 anos. Como disse para vocês, podemos entendê-la como uma modalidade de induzimento, instigação ou auxílio suicídio ou automutilação qualificado, porque é um subtipo e tem pena autônoma. Podemos entendê-lo como uma modalidade qualificada. E é a ele que está se referindo o parágrafo 6º. Vamos lá. Se o crime de que trata o parágrafo 1º, ou seja, tentativa de suicídio ou automutilação, resultou lesão corporal grave ou gravíssima, resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. Olha que doidura, gente. Olha que doidura. Vamos falar aqui mais uma vez. Se o crime de que trata o parágrafo 1º. Aqui. Vamos lá. Se o crime de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 1º, nós temos uma automutilação ou tentativa de suicídio que resultou em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Certo? Se este delito, vamos no 6º, resultar em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para o ato, ou que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. Ok, me situei aqui. Olha lá, vamos lá. O que nos diz o parágrafo 1º? Qual é a pena? A pena é de 1 a 3 anos, ok? O induzimento, a instigação ou auxílio, se resultar lesão corporal grave ou gravíssima, ou da automutilação, ou da tentativa, resultar lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é de 1 a 3 anos. O que o parágrafo 6º está nos dizendo é o seguinte: se a vítima desse induzimento, instigação ou auxílio, se for menor de 14 anos, ou se a pessoa
por enfermidade ou doença mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, a pena não é a do parágrafo 1º. A pena é a do parágrafo 2º, perdão, do parágrafo 2º do 129. Vamos lá? Não vai e volta danado, né, gente? Aqui, ó. Qual é o parágrafo 2º do 129? Reclusão de 2 a 8 anos. Então, mais uma vez, olha que bagunça que o legislador fez com a gente. Vamos mais uma vez para ficar bem claro. Se da automutilação ou tentativa de suicídio resultar em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e parágrafo 2º, ou seja, no parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que é o que nos diz o que é natureza grave e o que é gravíssima. Se resultar dessas lesões, a pena é de 1 a 3 anos. Ok? Ok. E aí nós vamos lá no 6º. Se a vítima do induzimento, instigação ao suicídio, que sofreu lesão de natureza gravíssima, apenas no caso de natureza gravíssima, lesão corporal de natureza gravíssima. Se ela é menor de 14 anos, ou por enfermidade ou doença mental, não tem discernimento para a prática do ato, ou não pode oferecer resistência, neste caso, a pena não é apenas 1 a 3 anos, não. A pena é a do parágrafo 2º do artigo 129, ou seja, a pena é a pena de lesão corporal gravíssima, a pena de 2 a 8 anos, pela maior reprovabilidade da conduta. Ok? Deu um nó, né, gente? Deu um nó. Mas é isso mesmo. Naquela circunstância do parágrafo 6º, a pena não vai ser a do parágrafo 1º, a pena vai ser a do parágrafo 2º do 129. E parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do 121. É o que eu disse para vocês. E aí, agora, nós voltamos lá para o parágrafo 2º. No parágrafo 2º, ele diz que se o suicídio se consuma, ou se da automutilação resultar em morte, a pena é de 2 a 6 anos, ok? Se o suicídio se consumar, ou se a automutilação resultar em morte, a pena é de 2 a 6 anos. O que o parágrafo 7 está nos dizendo é o seguinte, olha, se a vítima do induzimento, instigação ao auxílio, se ela é menor de 14 anos, no caso do parágrafo 2º, resultou em morte. Suicídio se concretizou ou resultou em morte. Se a vítima for menor de 14 anos, ou for uma pessoa que não tem o necessário discernimento, ou uma pessoa que não possa oferecer resistência por qualquer motivo, neste caso, a pena aplicada é a pena do homicídio. E a pena do homicídio, nós vimos, é de 6 a 20 anos. É isso? Homicídio, pena de 6 a 20. Se não estiver presente, se estiver presente, voltemos lá, se estiver presente quaisquer dessas condições aqui, havendo suicídio ou havendo a morte, resultando da automutilação, se houver qualquer dessas circunstâncias do parágrafo 7º, a pena é de 6 a 20. Vocês vejam que em todas as circunstâncias, o que essas circunstâncias trazem de ponto comum? Em todas elas, a vítima ela é mais vulnerável. Menor de 14, não tem discernimento para a prática do ato, não consegue oferecer resistência. Então, em todas as circunstâncias aqui, a pessoa é mais vulnerável. Em razão disso, a pena é de 6 a 20. Se não tiver presente essas circunstâncias, a pena é um pouco menor. A pena é de 2 a 6. Ok? Pacto de morte, gente. Pacto de morte.
Nós podemos, quando aquela velha brincadeira lá da roleta russa, ou se várias pessoas acordam entre si, vamos todo mundo suicidar tomando veneno, vai depender da situação. Se todo mundo morrer, todo mundo fez a viagem, né? Ok, não tem que se falar em responsabilidade penal para ninguém, porque suicídio não é crime. Mas se nós não tivermos vítimas, se não forem todas vítimas fatais, aí vai depender. Se a gente, por exemplo, um grupo de pessoas fez um pacto de morte, no sentido de que vamos todos tomar veneno, vamos todos morrer, e voluntariamente cada um toma cada qual realiza a sua própria conduta, ou seja, eu coloquei o veneno num copo e eu mesmo tomei, cada um de nós, 4 pessoas fez isso, se 3 morrem e uma só sobrevive, essa que sobrevive responde pelo crime de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio, com relação aos demais. Se no pacto de morte nós falamos, não, nós 4 aqui vamos tomar veneno, só que vai ser assim, cada um de nós, um vai dar veneno para o outro. Ninguém vai, a conduta não vai ser de você tomar o veneno propriamente, não. Eu não vou tomar autonomamente, não. Eu vou fornecer, eu vou dar, eu vou colocar no copo e você vai tomar o veneno que eu vou te entregar. Se um sobrevive e os demais morrem, aquele para quem o que sobreviveu, ele vai responder por homicídio com relação àquele para quem ele forneceu o veneno. Que aí não foi para aquele para quem ele deu o veneno, propriamente dito, né? Se ele chegou e efetivamente teve a conduta, ele não só forneceu o meio, mas ele efetivamente teve a conduta. Então, vai depender muito da circunstância, nós podemos estar diante de um caso de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, como também, nesses pactos de morte, podemos estar no caso até mesmo de um homicídio, se estivermos sobreviventes, né? A depender da circunstância de como se deu a conduta. Auxílio por omissão. Nós dissemos que o crime ele é um crime comissivo, não é? Nós temos induzimento, instigação, auxílio, ele é um crime, todas as condutas são condutas comissivas, mas, eu estou ficando doido, gente, mas existe a possibilidade há quem defenda a possibilidade de auxílio por omissão, como, por exemplo, se a pessoa estiver na posição de garante, aquele que está na posição de garante, um pai que sabe do propósito suicida do filho, um propósito constante, e nada faz a esse respeito. Há quem defenda a possibilidade, em suicidando o filho, do pai responder pelo auxílio na modalidade da conduta de maneira omissiva, por nada ter feito, sabia deste propósito e nada fez, não procurou tratamento, não procurou resolver a situação de alguma forma. É um entendimento isoladíssimo, porque a classificação própria do crime é um crime comissivo, mas há entendimento isolado nesse sentido, que se a pessoa estiver na posição de garante, ela pode responder pelo delito, ainda que na forma omissiva, correto? Nós temos algumas circunstâncias que merecem menção. Greve de fome. Aquele que faz greve de fome. Depende da posição ocupada pela pessoa a quem possa se atribuir o crime. Se eu estou na posição de garante e nada faço, a doutrina traz um exemplo interessante, se você estiver ali diante do carcereiro, no presídio, ele tem a obrigação, o Estado, né, na pessoa do Estado, tem a obrigação de zelar
pela integridade física do preso. Sabe que o preso está em greve de fome e nada faz a respeito, a pessoa pode responder por homicídio. Se não estivermos diante do garante, se estivermos diante daquele que induz, instiga a pessoa a fazer greve de fome, ele não está na posição de garante, ele não tem que garantir a integridade da pessoa, mas ele a induz ou instiga a realizar a greve de fome, aí nós vamos estar diante do crime de instigação ou induzimento ao suicídio. Se a pessoa não instiga, nem induz, nem auxilia, mas ela sabe que outra, e nem ocupa a posição de garante, mas ela sabe que a outra está definhando por greve de fome e nada faz, podendo fazê-lo, ela pode responder por omissão de socorro. Então, vai depender da situação. Vai depender da situação. Se estivermos falando de garante, pode ser responsabilizado por homicídio. Se estivermos falando de quem estimula a greve de fome, induz ou estimula, nós estamos falando do cometimento deste delito aqui. Se a pessoa nem induziu, nem estimulou, mas a pessoa, vendo o outro definhar, vendo o outro se acabar em razão da greve de fome, nada faz, podendo fazê-lo, a pessoa pode responder por omissão de socorro. Ok? Concepções religiosas, gente. Aqui, se a pessoa, por concepção religiosa, a pessoa não se submete a determinado procedimento, como no caso do pessoal, quem é testemunha de Jeová não faz transfusão de sangue, não é isso? Não faz transfusão de sangue. Se a pessoa claramente, olha lá, a pessoa que é testemunha de Jeová, se está claro, se ela declarou claramente, sem sombra de dúvidas, que não se submeteria a este procedimento, não se submeteria à transfusão de sangue, que poderia realizar os outros procedimentos, mas transfusão de sangue não. Que ela não se submete a esse tipo de tratamento em razão dessa sua convicção religiosa, o médico que assim procede e não faz a transfusão, desde que tenha essa declaração clara da pessoa, o médico que assim procede, ele não comete o crime de induzimento, instigação, ele não comete o crime de auxílio ao suicídio, né? Que aí, no caso, não é nem induzimento ou instigação, não. É o auxílio, seria o auxílio por meio do não fornecimento do sangue. Mas como nós estamos diante de uma situação de concepção religiosa, nós temos a proteção legal a essa concepção religiosa se a pessoa não se sujeita ao tratamento sob este fundamento, estando claro que não adianta nada a pessoa virar e falar assim, se ela não tiver manifestado essa sua vontade, não faz a transfusão não, que ela é testemunha de Jeová. Não basta isso. Para que o médico não sofra nenhum tipo de responsabilização, a própria pessoa que tem esta concepção religiosa, ela tem que ter manifestado essa sua não sujeição a esse tipo de procedimento. O médico assim procedendo, e a pessoa vindo a morrer, ele não vai estar auxiliando o suicídio, não. Ok? Gente, nós poderíamos fazer o seguinte, para a gente não andar com a aula muito correndo, porque nós temos o crime de infanticídio. A gente tem a aula é 10h40 ou 10h50? 10h40 ou 10h50? 10h40. 10h40? Então, para nós, 10h40, professor. Para nós não andarmos muito correndo com o infanticídio, vamos deixar ele para a próxima aula.
Pode ser, porque tem algumas particularidades, senão a gente vai ver muito correndo e acho que não é interessante para o aprendizado, não. E começar a ver aqui agora também quebra o raciocínio. Beleza? Então, gente, boa noite para vocês. Até quarta-feira, viu?